Beleza, então, vamos com tudo, segundo videozinho para nós destruirmos aqui CPC 06. Nós paramos aqui em isenção de reconhecimento. Então, simbora. O que fala lá o CPC 06, cara, nessa parte? Isso aqui é uma das novidades, né? Então, nós já introduzimos o assunto, que essa é uma das novidades aí, né, da última revisão do CPC 06, que ele falou o seguinte, olha, o arrendatário ele pode não decidir, né, não aplicar os requisitos de reconhecimento à mensuração de arrendamentos de curto prazo e de baixo valor. E o que é arrendamento de curto prazo? É aquele que na data de início possui prazo de arrendamento de 12 meses. Segue a regra geral, né, da contabilidade, que ela considera curto prazo até 12 meses, né? Que está ali dentro do exercício financeiro, beleza. O arrendamento que contém a opção de compra não é arrendamento de curto prazo, tá? Ah, como que pode ser cobrado? É óbvio que ele vai tirar aquele não ali, tá? Então, o arrendamento que contém a opção de compra pode ser considerado de curto prazo desde que tenha até 12 meses. Já era. Aí você fica assim, cara, se até 12 meses, pode, né? Só que não, né? Só que não. Beleza? Então é isso, cara. Vai cair assim. Primeiro ponto que pode cair. É isso, isenção de reconhecimento, curto prazo, baixo valor. Esse aqui é o nível 1 da exigência, tá? Nível 1. Nível 2, ele vai trocar esse não aqui, vai dizer que se tiver 12 meses, mesmo, né, sendo com opção de compra, vai ser de curto prazo. Ou ele vai falar, todos os arrendamentos que na data do início possuírem o prazo de arrendamento de 12 meses devem ser classificados com arrendamento de curto prazo e, portanto, o arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos. Aí você, putz, cara, mandei bem pra caramba, né? Isso aqui é novidade do CPC 06 lá, que tem isenção de reconhecimento. Só que se esqueceu que se tiver opção de compra, não é arrendamento de curto prazo. É assim que pode cair na sua prova e vou ser bem franco com vocês. Muita gente, mas muito erraria esse tipo de exigência, tá? Arrendamento de baixo valor. O que é arrendamento de baixo valor? Então, a norma o CPC esclarece que o ativo subjacente pode ser de baixo valor somente se o arrendatário puder beneficiar-se do uso do ativo subjacente por si só ou juntamente com outros recursos que estiverem imediatamente disponíveis ao arrendatário e o ativo subjacente não for altamente dependente de outros ativos ou não estiver altamente interrelacionado a outros ativos. Caramba, né? Que teoria desgraceira. Mas aí ele nos ajuda, né? Nos trouxe alguns exemplos aqui. Computadores pessoais, tablets, pequenos itens de mobiliário, escritório e de telefones. Então, arrendamento de baixo valor. Tá? Então, somente se ele puder beneficiar-se do uso do ativo por si só ou juntamente com outros e esse ativo não for altamente dependente de outros ativos ou interrelacionado a outros ativos. Tá? Então é isso. Exemplos: um computador pessoal, um tablet, pequenos itens imobiliários, escritório de telefones. Então, de maneira geral, cara, o que a gente... Isso aqui, pessoal, traduzindo essa farofa aqui. Se eu te falasse o seguinte, ó, isso é você estudar, mais uma vez, com inteligência, não simplesmente, cara, né, é tentar interpretar e extrair. A diferença é que nós estamos estudando junto aqui. Ou você acha que eu não estou estudando? Eu estou estudando, cara, eu não lembro de tudo e vou lendo aqui com vocês e, na verdade, a gente está estudando juntos, tá bom? E aí, quer aprender contabilidade é tentar ensinar, né? Por isso que os professores aqui viram uns monstros em contabilidade. Por quê? Cara, todos os dias nesse negócio, ensinando, né? Todos os dias, cara, a cada nova aula que eu aprendo mais, né? Nem sei o que vai ser, cara, daqui 20 anos, né? Se eu continuar dando aula, caramba, vou virar um Jedi, né? Mas é que vão alterando as coisas. Então, depois o cara tava no nível top lá, aí mudou tudo, cara, o entendimento. Então, acaba que você precisa sempre se atualizar. Não adianta, né? Porque se você fica ali, cara, já era. Você é atropelado pelas atualizações. Então, cara, a vida é isso, é um constante aprendizado, né? Se você parar, você é atropelado pela evolução, não é mesmo? Então, por isso que essa tese minha não é válida. Então, tem que sempre estar evoluindo, estudando. Mesmo depois de aprovado, cara, você vai ver
que vai toda hora vai mudar a legislação e você estará em constante estudo para se manter atualizado e um profissional de alto nível, senão já eras, tá bom? Mas vamos lá, tirando isso, né, você está estudando, vamos focar aqui no presente. Você precisa traduzir aquilo ali em uma palavra só. Olha a dificuldade que é. Quer forçar o teu cérebro a aprender os negócios? Tenta extrair as palavras-chave, cara. Né? As palavras-chave ou algo que em poucas palavras você resuma aquela ideia. O que a gente pode perceber aqui? Claramente me saltou os olhos aqui. Qual é a lógica da norma? Arrendamento de baixo valor, somente se, cara, uma palavrinha, e eu quero que você me ajude aí, vai dizer que não. Resumindo isso aqui, ele tem que ser, ele não fala, né? Independente, essa é a palavra. Olha agora, independente, puderam iniciar o uso do ativo por si só, independente, ou juntamente com outros que estiverem imediatamente disponíveis. Ativos que não for dependente. Então, de maneira geral, é a questão da independência. Né? Legal? Exemplos, computadores pessoais, tablets e telefones. Cara, se eu fosse cobrar, então, tipo assim, olha, eu não vi ainda ser cobrado essa parte aqui em provas, tá? Até porque é relativamente novo isso aqui e, enfim, né? Não tivemos tantas provas assim para eles conseguirem ainda abordar tudo. Mas vai ser cobrado, cara. Então é isso, o que eu falei de isenção de reconhecimento, essa questão de curto prazo, baixo valor, se eu fosse cobrar, eu colocaria isso aqui, cara, de não e falar os 12 meses, já fiz essa questãozinha com você, tá? Essa aqui já seria num segundo momento, eu acho mais difícil, né? Mas a gente já matou a charada aqui, a questão, né, relacionada, ele tem que ser independente, então um computador pessoal, um tablet, você consegue usar ali, né, pequenos itens do mobiliário, telefones, enfim, tá? Então, arrendamento aí de baixo valor, nesse caso, lembrando, ele está isento de reconhecimento, né? Então, é um reconhecimento facultativo. Pode decidir não aplicar os requisitos. Então, ele é facultativo. Não fala essa palavra, mas essa é a interpretação, tá? Legal. Isso aí, galera, isso aí, vocês estão destruindo aí, estão aprendendo a estudar pronunciamentos. Se o arrendatário decidir não aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração, arrendamentos de curto prazo e baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamentos associados a esses arrendamentos como despesa, olha aqui, em base linear, ao longo do prazo de arrendamento. Então, é isso, né? Porque nós vamos ver que, regra geral, quando você reconhece, se você reconhece, nós vamos reconhecer um ativo e um passivo. A gente já vai entrar aí na sequência, na contabilização, tá? Então, nós vamos reconhecer o ativo na arrendatária. Eu estou falando aqui de reconhecimento na arrendatária, só adiantando um pouquinho o que nós estudaremos aí. Reconhecimento na arrendatária. Então, nós vamos reconhecer aquele ativo subjacente, né? Objeto do arrendamento, direito de usar o ativo e a contraprestação. Né? Não existe almoço grátis. Então, um passivo de mesmo valor. E a gente já vai entrar nesse negócio aqui. Tá? Então, basicamente, você debita um ativo e credita um passivo. Bem grosso modo, é claro que é mais complicadinho, mas é isso. Só que se você não reconhece, o que vai acontecer? Cara, é despesa. Vai para despesa aquele valor ali, né, que você despender nesse arrendamento de baixo valor, nesse arrendamento de curto prazo, tá bom? Então daí vai despesa em base linear ao longo do prazo, tá? Do arrendamento ou em outra base sistemática. Então ele deixa meio aberto aqui a critério, né, do caso concreto lá. Legal! Agora a gente vai então para o próximo ponto, que é a identificação do arrendamento. Muito legal isso aqui também. Identificação do arrendamento. O contrato contém o arrendamento, se ele transmite, a gente estudou, né? O que é arrendamento? É isso, né? Um contrato contém o arrendamento, se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Então, nós vimos lá que a conclusão é que o contrato ele será arrendamento se tiver dois elementos, né? O direito de controle e o ativo
identificado. Beleza. Então vamos lá. Para avaliar se o contrato transfere o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo, nos termos aí do pronunciamento, ele fala que a entidade deve avaliar se durante todo o período de uso o cliente possui o seguinte: o direito de obter substancialmente os benefícios do uso desse ativo identificado e o direito de direcionar o uso. Então, direito de obter os benefícios do uso dos ativos e direcionar o uso. Ele tem que ter uma gestão ali, porque senão ele não... É meio... Vocês conseguem visualizar que os termos utilizados, né, eles são rebuscados, cara, mas ele, no final, é mais simples do que parece. Então, eles parecem ser... Por isso que eu digo, uma leitura do CPC, assim, isoladamente, cara, a gente não... fala isso e reitera ao longo, né, de várias vezes. É diferente, cara, de você ler e seca lá, né? É diferente, cara. É complicado, realmente. Não é fácil. Por isso que a gente não orienta, né? Por isso que você está aqui. A gente está fazendo uma leitura dos principais pontos de uma maneira mais focada, de maneira mais objetiva, tentando desmistificar um pouco o que os caras estão falando aqui. Então, ele fala, vamos lá, direito de controle. Cara, vai dizer direito de controle. Olha aqui, ó, obter os benefícios do uso e direcionar esse uso. É meio que óbvio, porque se eu não conseguir direcionar o uso, eu não controlo, cara. Como é que você vai controlar, né? Como que você controla um carro? Se você quer dobrar para a direita, você tem a direção ali, você direciona, né? Liga ali a seta, né, que você vai para a direita e você vai direcionar o uso, senão você não controla o carro, né? Se você não pode frear a hora que você quiser, você não consegue, você não está direcionando. Eu quero ir daqui do ponto A ao ponto B. Daí o contrato diz, não, cara, você não pode andar com o carro, que é o ativo subjacente nesse exemplo, nessa zona aqui. Então, cara, não se aplica, não tem o direito de usar, de direcionar o uso e de gerar benefícios, né? No caso de um veículo, transportar para um frete, por exemplo, enfim, né? Então eu não consigo obter os benefícios do uso porque justamente, né? Se eu não consigo direcionar, eu não tenho o direito de controlar. A norma destaca que a entidade deve reavaliar se o contrato é ou contém o arrendamento somente se os termos ou condições do contrato forem alterados. Meio que óbvio, né? Então, ela vai reavaliar o contrato se os termos e condições forem alterados. Se não forem alterados, para que eu vou reavaliar o contrato? Né? Então, eu botei mais isso aqui por causa do somente, né? Legal. Cara, parece que ficou faltando aqui, né, um slide, deixa eu só ver aqui. Bom, a gente tratou do direito de controle e não tratamos do ativo identificado. Tá, beleza. Vamos lá, cara. Vamos resumir aqui nesse cantinho, então, o que é ativo identificado, tá? Então, ativo identificado, a regra lá do CPC é quando o quê? Ele está, regra geral, está expressamente, né? Expressamente especificado no contrato, tá bom? Então, regra expressamente especificado no contrato, tá? Mas aí, cara, o CPC lá, né, nas suas diversas palavrinhas complicadas, ele fala, né, que o ativo pode implicitamente ser identificado no momento em que ele for disponibilizado para uso pelo cliente, tá bom? Então, pode estar implícito. Implícito, legal. Então, a ausência de disposição contratual não necessariamente irá desqualificar o ativo como identificável, tá bom? Isso é interessante. Ele pode estar implícito. Então, se cair lá na sua prova, ausência, né? Claro que aqui nós estamos num nível cavalar de exigência, né? Um sarrafo lá em cima. Mas se ele falar que a ausência, né, de disposição contratual não desqualifica o ativo como identificável, não significa, não pode ser considerado correto, tá bom?
Beleza? Então, caso o ativo lá, ao ser usado, ele possa ser distinguido dos demais ativos, essa característica do ativo identificado estará totalmente atendida aí, tá bom? Beleza, tranquilaço. A norma fala, pessoal, aqui, acabou que eu acho que eu me esqueci de fazer o slide aqui, mas a gente vai trocando uma ideia de boa aqui, escrevendo os principais, as ideias chaves, né? Então, a norma fala que o ativo identificado, ele é específico e também ele possui o caráter de exclusividade, tá bom? Então é específico e exclusivo. E aí ela fala lá que se o contrato, né, enfim, o objeto, né, o contrato de arrendamento, ele permita possíveis trocas do ativo, a característica de identificado não será atingida, tá bom? E aí o exemplo que eu coloco na aula, eu falo daquele, até já citei sobre isso, né? Um espaço em shopping. Então, digamos aí que o ativo subjacente seja um espaço lá num shopping, tá? Um quadradinho lá, enfim, para instalação de um quiosque. Legal? Vamos lá. Então, pessoal, exemplo aqui do espaço em shopping. Tem dois exemplos que eu cito na aula. O espaço em shopping e contrato de aluguel de veículo, se eu não me engano é isso. Então, o espaço em shopping. Vamos imaginar, né, que o contrato lá, ele fala o seguinte, olha, vai ser na ala, sei lá, C do shopping, na frente do portão da entrada da ala, não sei o quê. Você sabe que tem shoppings aí que o cara se perde, né? Mas aí eles são divididos, às vezes, em alas, em zona norte, zona sul. Então, digamos, cara, que seja um caráter ali, ele é específico, cara. É na frente da escada rolante X, do lado do restaurante, na praça da alimentação, e não vai mudar esse negócio. Então, ele é específico e tem um caráter de exclusividade. Agora, se aparecer lá no contrato, olha... o arrendador fornece um espaço de 4 metros quadrados, dependendo da, sei lá, da sazonalidade. Então, se for no Natal, vai ser num lugar, se for na Páscoa, vai ser no outro lugar, se for no Dia das Mães, vai ser no outro lugar, se for no Dia dos Pais, vai ser no outro lugar, se for no Dia dos Namorados, vai ser no outro lugar. Ou seja, fica a critério do arrendador. O arrendatário aqui, na verdade, a gente nem pode falar que é arrendamento, porque daí não atende o critério de ativo identificado, então não pode ser arrendamento. Mas tá bom? Então o fornecedor, vamos falar assim, o que obtém, as duas partes no contrato, se não há essa especificidade, o caráter da exclusividade, já era, não se enquadra, tá bom? E o segundo exemplo, deixa eu colocar aqui, então espaço em shopping, e outro exemplo é de contrato de locação. Opa! Contrato de locação de um veículo. Então, exemplo 2 aqui, contrato de locação de um veículo, tá? Beleza. Então, basicamente é o seguinte, vamos imaginar, eu não vou lembrar o que eu escrevi na aula sobre as características, mas vamos lá. Vamos imaginar um contrato de locação do veículo, motor 1.0 flex, né? E eu preciso de segunda a sexta-feira, preto 1.0, características básicas, tá bom? E aí toda segunda-feira o cara lá, que seria, né, teoricamente o arrendatário, mas nesse caso não se aplica, ele vai lá, pega um carro, né, no locador, nesse caso, até vamos falar assim, locatário e locador. Então o locatário, ele vai lá no locador, beleza, e pega um carro 1.0 na cor preta, flex, show de bola. Daí ele vai lá e um dia o cara vai lá e entrega um Ford Ka 1.0 preto com ar-condicionado. É isso que está lá no contrato. E aí na sexta-feira ele entrega o Ford Ka. Na outra semana ele vem e ele quer o quê? Um carro na cor preta, 1.0 flex com ar-condicionado. E aí o cara entrega um Uno, um Palio, 1.0, beleza. Aí na terceira semana ele vai lá e é sei lá, outro carro 1.0 aí, tá?
Então vejo que não é exclusivo, não é específico, então não é arrendamento. Beleza? Cara, a gente destruiu aqui, você não vai mais se esquecer desse negócio. Tá? Então é isso, cara. Direito de controle ativo identificado é isso. Se não atender essas paradas, não pode ser computado aí como arrendamento. Legal? Beleza? Aí é outro tipo de contrato, mas não estará dentro do alcance do CPC 06. Então tem que ser específico, tem que ter um caráter de exclusividade, tá? Regra geral, esse ativo identificado ele está expressamente especificado no contrato, mas pode estar implícito também, né? Se for cobrado alguma coisa na sua prova, eu creio que seja isso aí. Tem maiores detalhes? Óbvio que tem, sempre tem, né, um ou outro detalhe. Mas de maneira geral, é isso, tá bom? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo mais curto aqui para a gente entrar no principal ponto do CPC 06. Então, para não ficar lá no finalzinho, a gente perder o fio da meada, vamos fazer o seguinte, a gente encerra esse vídeo e na sequência a gente vai entrar então naquilo que é mais cobrado em prova, que é essa parte aqui ó, do arrendatário, reconhecimento, mensuração inicial, né? E aqui o bicho começa a pegar, né? É a parte mais importante do CPC 06. Essas partes aqui a gente estudou muito novidades, então não é que não vai ser, pode ser cobrado, é óbvio que pode ser cobrado, definições, né, alcance, essas novidades, isenção de reconhecimento, né, direito de controle, ativo identificado, tudo isso aí pode ser explorado na sua prova. Agora, a maioria das exigências vão se concentrar no próximo vídeo aí, combinado? Então segura, tá? Estou muito cansado, cara, então olha na outra oportunidade, enfim, tá? É importante você estar de boa aí com a mente, né, aberta para o conhecimento. Já já retornamos. Forte abraço, bons estudos e até mais.